Boa tarde, alunos do oitavo ano, tudo bem? Há quanto tempo a gente não se fala, né? Há mais de uma semana. Hoje, pessoal, nós vamos dar início à nossa disciplina de redação do terceiro bimestre, né? Sendo que esse bimestre nós vamos voltar ao estudo da crônica, né? Mesmo que a gente tenha visto já a crônica na disciplina de literatura na aula passada, no bimestre passado, na disciplina de literatura, mas agora na disciplina de produção de texto, nós vamos retomar o nosso estudo sobre crônica, crônica humorística e crônica dissertativa argumentativa, que a gente sabe que são tipos de textos mais descontraídos, com uma linguagem mais informal, sem que o cronista se preocupe tanto com o rigor das palavras, né? Por mais que na crônica humorística ele use esse recurso da objetividade, da simplicidade nas palavras, lá na crônica argumentativa ele já vem a falar um pouco mais, né, com um pouquinho mais de rigor, mas ainda não obedecendo a tanta formalidade da língua, ok? A crônica humorística. Ela utiliza a ironia, o humor e o sarcasmo para tratar assuntos que impactam a sociedade, como, por exemplo, a política e a economia, a educação, a cultura, né? Essa crônica humorística, ela é muito usada hoje também para falar de corrupção, de violência, do momento em que a gente está vivendo. O uso da ironia, de comparações inusitadas ou a utilização de temas cômicos são algumas das técnicas usadas pelos cronistas. Ou seja, o cronista ele vai ter posse de um determinado assunto e em cima daquele assunto, como conhecedor do assunto, né, ele vai colocar a sua ironia em cima desse assunto, tratando o tema que ele está mostrando para o seu leitor de uma maneira mais leve, de uma maneira mais descontraída, né, apresentando muitas vezes uma crítica que também vai levar o leitor a refletir sobre o tema que ele está apresentando. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam da ironia para marcar a sua linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica humorística. Então, pessoal, é o que eu falei no início, né? O cronista, ele tem essa capacidade de criticar, né? De mostrar um determinado tema, muitas vezes até um tema muito sério, né? Como o tema que a gente está vivendo hoje, né? E colocar a sua ironia, a sua crítica, né, em cima desse texto, para que o seu leitor, né, ele veja o assunto, aborde um assunto de uma outra maneira. Muitas vezes, né, com tom de crítica, né, onde o cronista, o autor da crônica, ele vai abordar esse assunto de uma maneira crítica, mostrando os dois lados da moeda, né, como a gente diz, mostrando o humor também, fazendo com que aquele assunto não seja tão pesado, não seja tão difícil de ser tratado. Por isso que ele coloca esse humor dele em cima desse texto para tornar o texto mais leve. Uma grande característica também da crônica, não só da crônica humorística, mas de todo tipo de crônica, é que esse tipo de texto, ele é um texto bem atual, certo? Por isso que a gente diz que ele é fugaz. O que é fugaz? Ele é passageiro. Mas como assim? Ora, se eu estou tratando um tema que é muito importante para a minha atualidade, né? Então esse tema daqui a alguns anos, né, no futuro, ele já não vai ser tão importante quanto esse tema é hoje.
Por isso que a gente diz que a crônica ela tem um estilo muito passageiro, um caráter muito passageiro, porque como ela trata de temas atuais, atual para o momento em que estamos vivendo, no momento em que o cronista, né, ele aborda assuntos importantes para o seu momento atual, esse momento, esse tipo de temática, esse tipo de assunto, por ser importante hoje, ele pode não ser importante daqui a uns anos futuros. Entenderam? Então, as principais características da crônica é uma narrativa relativamente curta, né? Em relação ao romance, em relação à tragédia, em relação à tragicomédia, né? Então, em relação às novelas, a crônica, né? Em relação a tantos outros gêneros textuais, a crônica é um texto curto, né? Ela tem uma linguagem simples e coloquial, ou seja, o autor, o cronista, né, que é o autor da crônica, ele não vai se preocupar expressivamente com a sua língua. Ele vai escrevendo, escrevendo, escrevendo sobre fatos da sua atualidade, certo? Ele pode utilizar também nesse tipo de texto até novas palavras, né, que são os neologismos, as expressões estrangeiras, gírias, provérbios, que façam com que essa mensagem chegue de uma maneira mais clara aos ouvidos do seu leitor. Ela tem poucos personagens, quando tem. Muitas vezes as crônicas, como um todo, elas não apresentam nem personagens. Elas falam de um assunto corrido do cotidiano, mas muitas vezes não há personagens, onde também o tempo e o espaço são reduzidos, ou seja, quase não existe a afirmação de tempo e espaço. E quando existe, é de uma maneira muito secundária, menos importante, certo? E acontecimentos cotidianos, como eu já falei para vocês. Esses acontecimentos, né, eles fazem parte do momento atual. Ou seja, o cronista não vai tratar de assuntos, que são muito permanentes, né, para o mundo. Ele vai tratar de assuntos simples como a chegada à escola, né, como a importância de se manter em isolamento nesse período que nós estamos, né? A falta da sala de aula, são exemplos que eu estou falando para vocês, pessoal, que dizem respeito a temas bastante atuais. Mas o cronista vai se utilizar de diversos argumentos, né, de diversos temas para tratar sobre os temas atuais que ele está vivendo, certo? O fator principal que define a crônica é a sua temática. As crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano, ao nosso dia a dia, no nosso meio. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa, ou seja, ele vai tratar assuntos corriqueiros do nosso cotidiano, né? Mas só que em cima dessa temática do nosso cotidiano, ele vai colocar a sua ótica particular e criativa, humorística, onde a criticidade do autor vai chamar a atenção do seu leitor, sendo uma das principais características da crônica. É comum que esse tipo de gênero tenha marcas claras de humor, ou seja, essa é a principal característica da crônica de humor. São as marcas de humor que a crônica humorística vai levar para o seu leitor. Não só de humor, mas de sarcasmo, de crítica, certo? De brincadeira, de elementos engraçados que ele vai incluir. Muitas vezes, em cima de um assunto sério, ele vai colocar vários elementos engraçados para tornar a linguagem da crônica mais descontraída. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. A leveza na linguagem é típica do gênero.
Ou seja, essa leveza, né, o autor ele vai utilizar a leveza, a brincadeira, o humor para tentar descontrair o seu leitor. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs. Então, sendo publicadas em jornais, revistas e blogs, né, hoje, atualmente, né, nos dias de hoje, a gente praticamente não vê mais o jornal físico, né? A revista física, né? Aquela revista que chega pelo correio, aquele jornal que todos os dias o jornaleiro vem deixar na nossa casa. Por quê? Hoje, com o advento da internet, o que a gente vê muito esse tipo de gênero, né? É a presença desse gênero, né? No ambiente virtual, na internet. Se você quer ler uma revista, você vai lá na internet. Se você quer ler um jornal, você não vai atrás lá na banca de jornaleiro muitas vezes, ainda existe muito isso, né? Mas na maioria das vezes você abre o seu celular, coloca numa página de um determinado jornal e lá você vai ler as notícias do dia, né? Então, com isso também acontece com a crônica, né? A crônica está presente também e muito nesse meio virtual. Pessoal, existem sites hoje especializados, né? Onde tem a presença simplesmente de crônicas. Se vocês abrirem a internet hoje, tem um site, acho que, se eu não me engano, o nome do site é Literaturando, né? Que ele tem a presença de vários e vários gêneros textuais, onde a crônica é um deles. Lá existem diversos exemplos de crônicas. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas, por isso, com o passar do tempo, ela perde a sua validade, ou seja, fica fora do contexto. É o que eu venho falando, né? Como elas estão presentes no nosso meio, né? São tratadas com assuntos do nosso meio, né? Do nosso cotidiano, do contexto onde nós estamos inseridos. Quando chegar lá no futuro, que a gente for tratar esse texto da crônica, né, ele vai ter perdido totalmente a sua validade, porque o assunto de hoje poderá não ter importância para um assunto daqui a uns anos futuros. Como, por exemplo, eu vou citar hoje, né, a importância do isolamento social para os dias de hoje, né? Então, essa crônica, né, ela vai ser, eu como cronista, eu vou escrever essa temática com uma importância muito grande para o momento em que eu estou vivendo. Mas, daqui a uns anos, esse tipo de temática já não vai ser tão mais importante, porque vai ser momento em que tudo isso vai ter passado. Por isso que o assunto já não vai ser mais tão importante como é para o dia de hoje, ok? Como fazer uma crônica humorística? Pessoal, a gente sabe que tudo o que a gente vai fazer precisa um planejamento, precisa principalmente um estudo prévio, né? E para que haja esse planejamento, eu preciso conhecer sobre o que eu estou produzindo, sobre o que eu estou escrevendo. Novamente, frisando, é o conhecimento da nossa realidade. Se a gente não conhece a nossa realidade, se a gente não conhece o mundo em que a gente vive, se a gente não procura ler, se a gente não procura se inteirar do mundo onde a gente vive, a gente vai ficar totalmente ultrapassado, né? A gente vai ser rotulado como retrógrado. Para fazer uma boa crônica, é preciso inicialmente ser um observador da realidade da sociedade. Ou seja, você precisa ter esse conhecimento de mundo, você precisa conhecer a sociedade para você poder escrever sobre um determinado tema. A visão particular e inusitada do cronista é que confere originalidade ao gênero. Além disso, é necessário usar uma linguagem leve, muitas vezes coloquial, ou seja, mais simples, de uma maneira basicamente informal, e procurar demonstrar como o cotidiano pode ser cheio de significado e de humor. Pessoal, a vida é leve, certo? E o cronista tem essa principal característica do cronista, né? É de encarar a vida com essa leveza, né? Com essa crítica, com esse humor. Então, ele vai tratar, como eu já falei para vocês,
assuntos do nosso cotidiano, mas de uma maneira mais leve e descontraída, colocando o humor e a crítica nas suas palavras. Eu trouxe para vocês aqui uma crônica de humor chamada Declaração de Amor Inusitada, certo? Vocês podem perceber aqui um determinado humor nessas palavras do autor. Então ele diz assim: se o amor já era complicado, os criativos fizeram questão de torná-lo um emaranhado ainda mais complexo, pelo menos no tocante às declarações de amor. Tais declarações costumavam ser mais simples e poéticas. Um anel, um pouco de suor frio e gagueira, e um quero viver para sempre ao seu lado, era o suficiente para deixar a amada trêmula, com lágrimas teimando em aflorar dos olhos. E para que mais do que isso? Bom, mas isso costumava ser em outras eras, quando os dinossauros ainda rondavam soberanos por aí, quando a terra ainda era plana e sustentada por 4 elefantes. Ou seja, na Idade da Pedra, né? Esta foi a triste constatação de Afrânio ao assistir às mais variadas e exuberantes declarações de amor correndo o mundo pela internet. Vídeos no YouTube de apaixonados planejando e executando suas declarações de amor com estratagemas mirabolantes, planos surpreendentes de tirar o fôlego, o eu te amo reformado com criatividade, ousadia e superprodução. Claro que Afrânio ficou desanimado. Seu amor por Floresbella era sincero, mas não havia residente em seu peito a coragem necessária para se declarar diante de 1000 pessoas, nem dinheiro para alugar um avião, e tampouco criatividade para elaborar um plano vistoso para surpreender a amada. Pensou na possibilidade de agir como nos tempos dos dinossauros. Compraria um anel, levaria ela ao parque e diria que queria envelhecer ao seu lado. Mas Floresbella não era bela só no nome. Tinha um sorriso capaz de desestruturar até os mais céticos no amor. Achar que balançaria uma mulher daquelas com apenas um anel e uma declaração sincera era viver uma utopia e assinar a própria rejeição. Por isso, Afrânio achou que precisaria ousar, ou o próximo pretendente criativo conquistaria sua amada e o deixaria à deriva. Então, o que foi que ele fez? Assim, Afrânio encheu-se de coragem, apelou para o professor YouTube e resolveu copiar uma declaração de amor com superprodução, embora nada viável para o seu orçamento mendicante. Mas acabou dando um jeito. Apelou para um vistoso empréstimo no banco e conseguiu contratar uma orquestra, uma empresa para produzir faixas, outra para fazer uma chuva de pétalas de rosas e uma terceira para organizar toda a bagunça e dar-lhe um caráter altamente profissional. E chega o dia da execução, o nervosismo à flor da pele. Na saída da faculdade, tarde da noite, Floresbella foi surpreendida pela orquestra, pelas faixas, pela chuva de rosas, sob olhares de alguns amigos e muito curiosos. Evidentemente, foi invadida pela surpresa, o ceticismo, emoção e outras expressões faciais que nem os mais íntimos seriam capazes de traduzir. Quando a orquestra parou de tocar a romântica melodia, Afrânio se aproximou e colocou-se de joelhos. Suspiros, como que ensaiados, reverberaram na plateia, até que ele se declarou palavras cuidadosamente escolhidas, né? Copiou do YouTube, e copiadas da internet, claro. O sim de Floresbella ecoou durante meses nos ouvidos emocionados de Afrânio, enquanto ele fazia os pouquíssimos preparativos para o casamento, visto que precisou simplificar o que já seria simples. Endividado até o pescoço e com o nome no Serasa, devendo para o banco,
E para diversas empresas, Afrânio precisou fazer um casamento tão simples quanto aqueles que eram realizados na época em que os dinossauros dominaram o planeta. Então, pessoal, percebam a certa ironia e o sarcasmo, né, existente nesse texto, declaração de amor inusitada. O que é que acontece, né? A gente percebe que até o penúltimo parágrafo, né, estava tudo muito normal. Era uma declaração de amor normal entre um casal apaixonado. Mas o que acontece? Ele gastou tudo o que tinha nessa declaração de amor e o casamento ficou, né, como um casamento na época dos dinossauros, ou seja, praticamente sem recurso nenhum, porque tudo que ele tinha, ele usou para pagar o que foi feito na declaração de amor. Então, essa, pessoal, é uma característica marcante, forte, né, da crônica de humor. É a crítica, é o sarcasmo, é a ironia, né, com que o autor ele vai tratar, temas simples, como uma declaração de amor, um casal, o casamento, né, de duas pessoas apaixonadas. Visto que ele tratou um tema muito simples, né, e em cima desse tema ele colocou a ironia dele, ok? Então, pessoal, vocês vão pegar o livro de vocês agora, na página 90. Página 90. Página 90. Onde tem crônica humorística, na página 90. Página 90. Localizaram a página 90? Então, a crônica humorística. Nós vamos fazer uma breve abordagem da crônica humorística no Brasil, né? Em nosso país, antes de a crônica ser um gênero que aborda e discute os fatos do cotidiano, tratava-se de um gênero muito próximo dos relatos históricos. Os primeiros cronistas eram uma espécie de historiadores que relatavam suas observações, primando pela ordem cronológica dos acontecimentos, e assim mantinham os reis informados acerca dos fatos sociais e políticos da colônia na época. Com o desenvolvimento da imprensa, a crônica começou a fazer parte dos jornais. Assim, as crônicas históricas acabaram sendo incorporadas a esse veículo de comunicação, justamente porque já faziam o que o jornal pretendia: informar. Pessoal, uma coisa que eu não coloquei lá nas características é que a crônica, né? A crônica e as suas subdivisões, a crônica humorística, a crônica dissertativa, argumentativa e vários outros tipos de crônica, né? Eu estou citando mais esses dois tipos porque vão ser os dois tipos que nós vamos estudar. Ela é um gênero jornalístico, ou seja, ela está presente no meio jornalístico. Tempos depois, as crônicas passaram a apresentar criticidade, ocorrendo mudanças em seu conteúdo, que deixou de apenas relatar para se tornar também um meio de expressar e discutir ideias. Diferentemente do jornal, a crônica não se compromete com a verdade, pois aborda subjetivamente aquilo que o jornalismo deve cobrir de forma concreta e objetiva. Então, pessoal, a crônica é um tipo de texto que ela consta, né, no meio jornalístico. Mas a notícia, ao contrário da crônica, né, ela vem trazer um fato real, de forma objetiva, sem que o autor dê a sua opinião, sem que o autor seja subjetivo nas suas palavras. A crônica não. A crônica, o autor vai utilizar as suas palavras, a sua subjetividade, vai colocar palavras de crítica, de humor, fazendo com que o texto tenha o seu toque, ou seja, vai utilizar as palavras e expressões, né, subjetivas do autor.
O Zuenir Ventura, que ele é um cronista brasileiro muito conhecido, né? Ele nasceu em 1931 e ainda é vivo. Ele foi nascido em Além, Paraíba, em Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro em 1954 e se formou em bacharelado e licenciatura em letras neolatinas. Trabalhou como repórter, redator e editor em vários órgãos da imprensa brasileira. Em 1988, escreveu 1968, O Ano que Não Terminou, que obteve grande sucesso e que essa obra inspirou a minissérie Anos Rebeldes, de Gilberto Braga, transmitida em 1992 pela televisão. Ganhou o prêmio Jabuti em 1995 na categoria Reportagem pelo livro Cidade Partida. Atualmente faz parte da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 32. Vamos agora conversar sobre esse assunto. Como você viu na página anterior, as crônicas costumam abordar assuntos do cotidiano. Que assuntos você imagina que poderiam ser tratados em uma crônica? Nós já tratamos aqui de vários tipos de assuntos que poderiam ser retratados em uma crônica, como uma tarde na escola, como um encontro de amigos, como os meus dias de isolamento, certo? Então, são exemplos, né, de temas que podem ser tratados, né, em uma crônica, tanto na crônica de humor, que nós estamos vendo agora, como na crônica dissertativa argumentativa. O título da crônica a seguir é Um Idoso na Fila do Detran. Que situações você imagina que poderiam acontecer com um idoso na fila de um órgão público, como o Departamento Estadual de Trânsito, que é o Detran? Nós vamos ler e daqui a pouco nós vamos retomar essa pergunta. Então, leia a crônica a seguir e descubra o que aconteceu com o idoso do título. Assim que vocês veem esse título, o que vocês podem imaginar que aconteceu com esse idoso, né, na fila do Detran? Percebam que a crônica humorística, ela tem exatamente isso, essa surpresa que vai ser tratada lá no final do texto, onde o autor, onde o cronista, né, ele vai tratar o assunto de uma maneira bem light, bem tranquila, né, até na introdução e no desenvolvimento. Quando chegar no final do desenvolvimento para o início da conclusão, aí é que se mostra o desfecho, onde vai ter um desfecho mais inusitado, né? Onde vai surpreender também o autor, o leitor. Um idoso na fila do Detran. O senhor aqui é idoso? Gritava a senhora para o guarda, no meio da confusão, na porta do Detran da Avenida Presidente Vargas, apontando com o dedo o tal senhor. Como ninguém protestasse, o policial abriu caminho para que o velhinho, enfim, passasse à frente de todo mundo para buscar sua carteira. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mais nada. De repente percebi que o idoso que a dama solitária queria proteger do empurra-empurra não era outro senão eu. Até hoje não me refiz do choque. Eu já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade. Dos 40, quando em crise se entra pela primeira vez no Zenta. Dos 50, quando deprimido se sente que jamais vai se fazer outros 50. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. E dos 60, quando um eufemismo diz que a gente entrou na terceira idade. Nunca passou pela minha cabeça que houvesse uma outra passagem, um outro marco aos 65 anos. E muito menos nunca achei que viesse a ser chamado tão cedo de idoso, ainda mais numa fila do Detran. Na hora, tive vontade de pedir à tal senhora que falasse mais baixo. Na verdade, tive vontade mesmo foi lhe dizer: idoso é o senhor, seu pai. O que mais irritava era a ausência total de hesitação ou dúvida. Como é que ela tinha tanta certeza? Que ousadia! Quem lhe garantia que eu tinha 65 anos? Se nem pediu para ver minha identidade. E o guarda paspalhão, por que não criou um caso exigindo prova e documentos? Será que era tão evidente assim? Como além de idoso eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta adentro. Mas confesso,
que furei a fila, sonhando com a massa gritando revoltada. Esse coroa tá furando a fila, ele não é idoso. Manda ele lá pro fim. Mas que nada, nem um pio. O silêncio de aprovação aumentava o sentimento de que eu era ao mesmo tempo privilegiada e vítima do tempo. Me lembrei da manhã em que eu acordei fazendo 60 anos. Isso é uma sacanagem comigo, me disse. Eu não mereço. Há poucos dias, ao revelar minha idade, uma jovem universitária reagira assim. Mas ninguém lhe dá isso. Respondi que, em matéria de idade, o triste é que ninguém precisa dar para você ter. De qualquer maneira, era um gentil consolo da linda jovem. Ali na porta do Detran, nem isso, nenhuma alma caridosa para me dar um pouco menos. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando: gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: o senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não, sou gestante, tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando: não tenho mais, tenho só 65 anos. O ridículo a partir de uma certa idade é que você fica avaro em matéria de tempo. Briga por causa de um mês, de um dia. Você nasceu no dia 14, eu sou do dia 15. Já ouvi essa discussão. Enquanto espero ser chamado, vou tentando me lembrar quem me faz companhia nessa triste transe. Aí, se não me falha a memória, e essa é a segunda coisa que mais falha nessa idade, me lembro que Fernando Henrique, Maluf e Chico Anísio estariam sentados ali comigo. Por associação de ideias ou de idades, vou recordando também que só no jornalismo, entre companheiros de geração, há um respeitável time dos que não entram mais em fila do Detran, ou estão quase não entrando: o Ziraldo, Dines, Goulart, Evandro Carlos, Milton Coelho, Jane de Freitas, Lemos, Rony Barreto, Armando e Figueiró. Já andam de graça em ônibus há um bom tempo. Sei que devo estar cometendo injustiça com um ou com o outro, de ano, meses ou dias, e eles vão ficar bravos. Mas não perdem por esperar, é questão de tempo. Ah, sim. Onde é que eu estava mesmo? No Detran. Diz uma voz. Ah, sim. E o atendimento? Ah, sim. Está mais civilizado, há mais ordem e limpeza. Mas mesmo sem entrar em fila, passa-se um dia para renovar a carteira, pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Percebam a ironia. O autor, o cronista, né, que ele mesmo está se incluindo como personagem, né, dessa narrativa, dessa crônica, né, ele não se aceita com a idade que tem. E todo o humor da crônica gira em torno dessa questão. Então, pessoal, na página 93, após a leitura do texto, suas hipóteses respondendo à pergunta que a gente leu antes da leitura do texto. Após a leitura do texto, suas hipóteses sobre o que teria acontecido com o idoso se confirmaram? Quando você começou a fazer a leitura, você achou que o idoso na fila do Detran iria tratar exatamente do preconceito que o próprio idoso teria com ele mesmo? Ou vocês imaginaram outra coisa? Pessoal, eu imaginei, quando eu comecei a ler esse texto, eu imaginei que alguém teria preconceito com o idoso, que alguém teria preconceito em ele não dirigir na idade idosa, né? Mas, na realidade, foi o contrário, né? A gente viu que o próprio idoso é que tem preconceito com a própria idade dele, ok? O que mais lhe chamou a atenção na crônica? Pessoal, olha, na crônica, o que mais chamou a atenção foi o aspecto humorístico, né?
com que o cronista conversa com ele mesmo. Ou seja, ele não mostrou o sentimento dele, muitas vezes, para ninguém. Ele mesmo se autocriticou pela idade que ele tinha, que não aceitava que tinha. As lembranças dele, e outros aspectos, né? A lembrança dele quando ele tinha 40, quando ele disse que começou a entrar na idade 200, né? Que é os 40, os 50, os 60, que ele completou outro dia mesmo, os 65, que ele não tinha mais de 65. Então, são esses itens, né, que causam humor no texto. Na terceira questão, vocês vão responder agora a terceira, a quarta e a quinta questão. Terceira, quarta e quinta questão. Para a gente já fazer a nossa correção. Então, pessoal, na terceira questão, na crônica, o narrador conta como se sentiu ao ter sido considerado idoso na fila do Detran. Na letra A, por que as pessoas o julgam? Por que vocês acham que as pessoas o julgaram, o cronista idoso, mesmo sem ver o documento dele? Pessoal, por causa da sua aparência, claro, né? Por causa da aparência e das características físicas. Por causa da aparência e das características físicas. B. Que sentimentos ele demonstrou ter em relação a isso? Que sentimentos ele demonstrou ter em relação a isso? Irritação. Ele fica irritado, porque ele não aceita a idade dele, né? E indignação. Ele fica irritado e indignado. C. Explique por que essa situação o incomodou tanto. Como a gente já repetiu várias vezes. Porque ele não aceitava a sua condição de idoso. Ele não aceitava a sua condição de idoso. Não aceitava
a sua condição de idoso. Quarta, na crônica, o personagem esperava que as pessoas protestassem diante do fato de ele furar a fila. Como essa atitude geralmente negativa o favoreceria? Pessoal, assim, né? As pessoas não iriam lhe ver como idoso. Assim, as pessoas não iriam lhe ver como idoso. A quinta questão que vocês iniciaram na página 93. Em um trecho do texto, o narrador faz a seguinte afirmação: pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Letra A. A que renovação ele está se referindo? A que renovação ele está se referindo? A renovação da carteira de motorista. A renovação da carteira de motorista. Com que intenção ele diz isso? Para lamentar que a idade não se renova. Para lamentar que a idade não se renova. Para lamentar que a idade não se renova. Vocês vão continuar a quinta. Não. Vocês vão continuar a sexta até a oitava questão. Sexta, sétima e oitava questão da página 94. Sexta, sétima e oitava questão da página 94. Então, na sexta questão, o narrador cita o nome de pessoas conhecidas que, segundo ele, enfrentariam a mesma situação se estivessem naquele momento no Detran. Com que intenção ele citou todas essas pessoas? Para consolar-se. Para consolar-se, sabendo que outras pessoas também passam por isso. Para consolar-se, vírgula, sabendo que outras pessoas também passam por isso. Para consolar-se, sabendo que outras pessoas também passam por isso. Sétimo, o título da crônica é Um Idoso na Fila do Detran. Qual é o efeito de sentido ao empregar o artigo indefinido? O efeito de sentido, pessoal, transmite uma ideia de indeterminação. Ou seja, pessoal, transmite uma ideia de indeterminação, né? Sabendo que é um fato que pode acontecer com qualquer pessoa. Sabendo que é um fato que pode acontecer com qualquer pessoa. A segunda pergunta. O sentido expresso pelo título seria o mesmo se empregasse o artigo definido? Não. Porque se a gente fosse, né, usar um artigo definido
iria alterar o sentido do título, porque seria uma pessoa em especial, uma pessoa em particular. O artigo definido iria definir um idoso em particular. Iria definir um idoso em particular. Então, a primeira pergunta é: transmite uma ideia de indeterminação, visto que é um fato que pode acontecer com qualquer pessoa. E a segunda é: o sentido expresso pelo título seria o mesmo se empregasse artigo definido? Não, porque iria se tratar de uma pessoa em particular. Na oitava questão, observe o trecho a seguir, extraído da crônica. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. A. Explique a função com que os parênteses foram utilizados. Pessoal, aqui está salientando, está introduzindo um comentário do narrador. Por isso que ele está entre parênteses. Está introduzindo um comentário do narrador. A letra A está introduzindo um comentário do narrador. Na letra B, que efeito de sentido a interrogação no final desse trecho expressa? Dúvida, né? Dúvida sobre a possibilidade de uma pessoa viver até os 100 anos. Dúvida sobre a possibilidade de uma pessoa viver até os 100 anos. Dúvida sobre a possibilidade de uma pessoa viver até os 100 anos. Pessoal, em casa, desculpa, a nossa correção em casa nós já estamos, né? A correção da nossa próxima aula, vocês vão fazer a página 95, 96 e 97. 95, 96 e 97. A correção da nossa próxima aula. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Até na nossa próxima aula. Tchau, tchau.